Olha, nessas 2 semanas que antecedem o Ano Novo, nós vamos estar dando umas pinceladazinhas ao que nós fizemos e que vamos mostrar para vocês para a semana que antecede o Ano Novo. E a gente, nesses últimos dias, tem falado muito sobre esse assunto. Hoje nós estamos aqui com a Carla Malta, que é médica nutróloga, e ela hoje vai falar do benefício da vitamina D, os seus benefícios, a função dela, principalmente na nossa saúde mental e bem-estar. É muito bom a gente chamar a atenção, principalmente das mulheres que estão assistindo o nosso programa. Os homens também, as nossas crianças, mas o que chama a atenção é que às vezes você está em casa e você diz, não estou bem hoje. Não sei, eu estou numa tristeza, uma falta de coragem, se eu pudesse só ficava em casa deitado. E muitas vezes a pessoa diz assim, nossa, essa pessoa está com depressão, está com um problema de saúde mental. Mas aí a gente chega à conclusão de que essa parte da saúde, da alimentação, das vitaminas, o que você tem de mais e o que você tem de menos no seu organismo. E é por isso que a gente pensou em trazer uma nutróloga para conversar sobre esse assunto, para a gente falar da seriedade de você incluir uma vitamina a menos ou a mais no seu organismo. E é por isso que ela aceitou o nosso convite para a gente falar sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem, muito Seja obrigada. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Pra gente é um prazer. A gente olha para essas frutas, a gente olha para tudo que está aqui, né, os legumes, verduras, a gente imagina, será que eu estou colocando todas as vitaminas essenciais, necessárias no meu organismo ou não, né? E aí a gente vem aqui e começa a falar que a saúde mental também está aqui e muitas vezes a gente não tem noção, né? Do cuidado que a gente tem que ter com essas vitaminas. E a vitamina D é muito importante para o nosso organismo, né? Exatamente, mas o que a gente tem realmente nessa importância, o que a gente quer é esse equilíbrio, né? Que a gente tenha uma alimentação saudável, nem com excessos e nem com carências. Então é por isso que a gente trabalha muito a questão da importância da avaliação que a gente fala nutrológica, justamente para você ter esse equilíbrio na sua alimentação e saber se está tudo direitinho. Pronto, a gente sabe que o nutricionista trabalha de uma forma diferenciada e sabemos que o papel do nutrólogo vem com uma informação mais, como é que eu posso dizer, num todo. Então eu gostaria muito, para quem está em casa assistindo o nosso programa, que a nossa profissional falasse do poder do nutrólogo relacionado à saúde dessa pessoa, né? Isso, a gente tem a importância fundamental dos nossos colegas nutricionistas que nos auxiliam nessa questão da elaboração para um plano alimentar, da elaboração de cardápios e receitas. A formação do nutrólogo, o nutrólogo é um profissional médico, né, que na sua formação ele termina entrando em todas as áreas da medicina para auxiliar por meio da alimentação, das deficiências, dos distúrbios alimentares, dos transtornos alimentares e até mesmo das várias doenças que todo mundo pode apresentar um dia e na elaboração de uma alimentação saudável, também para ver tudo isso, né? Então, ele entra com um papel para fazer esse diagnóstico e também auxiliar o paciente a manter uma saúde que precisa ter. Quando a gente fala das vitaminas, a gente lembra que nunca se tomou tanta vitamina C, nunca se pediu tanto para se ter esse reforço de vitamina C. Mas a gente vê que a vitamina D é uma vitamina um pouco mais distante da boca do cliente final e é algo que a gente sabe que tem que ser prescrito por profissionais. E aí a gente fala da importância da vitamina D e porque, de uma certa forma, essa vitamina, ela não chega até as nossas mãos de uma forma assim. Você chega lá e pede a vitamina, não é assim. É importante a gente falar da necessidade das pessoas saberem que as vitaminas, elas estão nos alimentos, mas às vezes há uma necessidade de uma prescrição de uma vitamina como essa, a vitamina D. Exatamente, você falou a questão da vitamina C, então é muito comum as mães às vezes fazerem hiperdosagem para os seus filhos por não conhecerem a necessidade mínima que necessita. Eu vou dar um exemplo simples, né? Um bebê pequeno, quando ele está na introdução da alimentação complementar, uma bandinha de laranja já consegue suprir aquela necessidade diária de vitamina C. Então, algumas vitaminas, elas não necessitam de grande quantidade, estão disponíveis facilmente na alimentação. Porém, a vitamina D é uma vitamina diferente, por quê?
porque 90% que a gente realmente faz essa transformação, ela vem da questão por meio da pele, por meio da exposição solar. Então, apenas 10% a gente consegue adquirir por meio de fontes alimentares. Então, vários são os fatores que vão prejudicar essa questão da gente ter essa conversão da vitamina D. Porque a gente sabe que a principal conversão dá naquele período que, pelos dermatologistas, a gente evita o sol, que é, por exemplo, de 10 da manhã às 3 horas da tarde. Então, isso aí, às vezes, a gente numa exposição mais ou menos de 10, 15 minutos, isso falando em pessoas com a pele clara. Porque com a pele escura, a melanina já dificulta um pouco essa questão dessa transformação e da síntese da vitamina D na pele. E as fontes alimentares, elas talvez não façam parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, o salmão, a sardinha, né, assim, óleos de bacalhau, né, então, assim, fígado. Então, eles não fazem tanta parte assim. Né? Quando eu falo dos bebês, por exemplo, a gente sabe que nos períodos rápidos de crescimento da criança, nesses 2 primeiros anos de vida e lá na adolescência, quando vai atingir aquele estirão da puberdade, né, que cresce bastante, são os períodos principais para a criança que tem a necessidade maior de vitamina D. Então, por meio do leite materno, que a gente sabe que é o melhor alimento do mundo, a criança não consegue, por mais que a mãe tenha uma alimentação saudável, ela não consegue, por exemplo, ter a necessidade de vitamina D suprida. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem o seu protocolo de fazer a reposição de vitamina D, por exemplo, para os lactentes, que são crianças de até 2 anos de idade. E cada faixa etária, a gente tem aquela necessidade mínima que a gente deve manter. Então, se eu não tenho uma exposição solar, realmente eu tenho que fazer avaliações, uma boa avaliação alimentar, um recordatório alimentar bem feito, e ainda assim a gente não consegue realmente repor tudo o que precisa. Daí a necessidade de uma prescrição realmente médica para fazer a reposição necessária. Muito bom a gente falar sobre esse assunto, principalmente na saúde das crianças, dos adolescentes, adultos e até terceira idade. Exatamente. Porque todos eles vão precisar dessa vitamina D em fases da vida. Quando você fala realmente desse lado mais estético, a gente chama a atenção da população que muitas vezes quer estar distante do sol. E a gente tem que ter esse zelo e esse cuidado. Há necessidade, sim, de você também ter essa vitamina D e precisar do sol também, né? Exatamente, a questão é a cautela, Sim. né? Porque às vezes a gente vai fazer exposição solar, a gente vai fazer aquela proteção com protetor solar que também interfere, né? Então, se você tem uma restrição que não pode fazer essa exposição por conta da questão do câncer de pele mesmo, aí você deve fazer uma boa avaliação para fazer reposição. Então, quando a gente fala nessa faixa etária, você falou até a questão da geriatria, né? A questão da idade mais avançada. Então, quando eu estou fazendo uma reposição, por exemplo, numa criança, eu já estou imaginando que se ela tiver uma hipovitaminose, uma deficiência de vitamina D, naquele início da vida, o que acontece? Ela vai tirar, né, porque ela faz parte do metabolismo do cálcio, do fósforo, que vai fazer o quê? Fazer aquele osso da gente ficar mais forte, que a gente fala da questão da mineralização óssea. Então, se eu não tenho necessário, ele vai terminar tirando isso para se manter estável no organismo. E onde é que isso vai repercutir? Naquele osso fraco que aquele idoso pode ter uma fratura mais facilmente em relação ao que não teria. Assim como a saúde das gestantes, que a gente fala muito da importância da saúde. Hoje em dia a gente fala dos 2 primeiros, a gente falava dos primeiros 1000 dias, mas hoje a gente fala a importância dos primeiros 2.200 dias. Que antes da concepção, 3 meses antes, a importância da saúde dos pais para manter uma gravidez saudável e ter um bebê mais saudável, pensando no seu futuro metabolicamente falando. Então, a gestante também tem que ter atenção, assim como qualquer faixa etária deve ter sua atenção com a exposição. Vamos explicar para quem está em casa, na verdade, quais são os benefícios da vitamina D na vida da pessoa, como ela pode transformar a vida dessa pessoa da infância até a terceira idade e de que forma que você vai chegar à vitamina D. Quais são os sintomas que muitas vezes a pessoa sente e que dá para perceber, não, vou ter que procurar um profissional, vou ter que fazer uns exames para que eu veja como está a vitamina D no meu organismo.
Na grande maioria das vezes, essa deficiência ela é assintomática, ou seja, eu não sinto nada. Nossa. Né? Então, o que que acontece? Às vezes, na criança, ela pode ter realmente uma deficiência no seu crescimento, uma alteração no seu crescimento, essa rarefação óssea, que pode, inclusive, levar, que a gente via muito antigamente, e hoje, graças a Deus, por conta da evolução de tudo, a questão do raquitismo, né? Que a gente via muito essa questão. E outro lado, Vanus, que a gente não pode deixar de falar, é a questão das hipervitaminoses. Às vezes a gente pega no consultório algumas pessoas tomando megadoses de vitamina. E a gente sabe que tudo que é falta tem seu problema, mas o excesso também. Então, por exemplo, eu já peguei pacientes que foram para urgência por conta de megadose de vitamina D, porque a gente tem níveis tóxicos também. Então, uma mãe de um paciente foi parar na urgência porque estava passando muito mal. Então, pode causar, por exemplo, os vômitos, a gente chama de polidipsia, que é a questão de beber muita água, muito xixi, alteração da consciência por conta de excesso de uma vitamina, porque às vezes pensa que ou entendeu errado, ou por conta mesmo de sua autoprescrição, acha que teve a questão do Covid, que todo mundo se automedicando, tomando muita vitamina D em doses excessivas. Não existe a necessidade, que as doses tóxicas vão causar mal, às vezes muito mais do que a própria deficiência. Nossa, é tão difícil a gente tentar colocar na cabeça das pessoas a realidade que está aí nos olhos da gente. Exatamente. As pessoas, elas acham que podem fazer essa medicação, exageram, quando na verdade já está dizendo uma prescrição médica. Isso. A partir do momento que eu tive essa prescrição, é para eu tomar aquela vitamina, são doses únicas ou doses diárias, enfim. O que eu tenho que fazer mesmo tomando a vitamina? Qual é o meu comportamento relacionado a tomar a vitamina, em que horário, de que forma que ela funciona no meu organismo? Pronto, ela vai tomar a vitamina, a questão da prescrição vai depender muito da quantidade que ela está dosada no seu organismo. Então, assim, se eu tiver doses normais, eu posso fazer uma manutenção diária. Se eu tiver alguns graus de insuficiência, deficiência, posso fazer reposições semanais ou até mesmo diárias por um determinado tempo. E aí você faz o segmento médico para poder avaliar tudo isso e para fazer uma manutenção posterior. Não quer dizer que você tem uma deficiência hoje, você vai ficar o tempo todo. Porém, alguns pacientes apresentam maior risco, por exemplo, de apresentar mais deficiência. Quais são eles? Aqueles que têm alteração na sua absorção, porque a absorção gastrointestinal, por exemplo, síndromes desabsortivas que a gente chama, aqueles pacientes com doença celíaca que têm alteração em relação ao glúten, pacientes que têm fibrose cística, né? Pacientes, por exemplo, obesos, com excesso de gordura corporal, porque a vitamina D termina sendo sequestrada por esse tecido adiposo. Então, às vezes, um paciente com excesso de peso, ele pode ter uma dificuldade de manter a sua vitamina D estável no seu organismo, por conta disso. Então, são vários pacientes que, em cada caso, que tem um risco maior ou não de apresentar essa hipovitaminose. Por isso, a importância da avaliação médica nesse sentido. Logo na infância, né? Desde sempre. Desde sempre. A gestante, né, chamou bastante atenção. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas você tem que parar para pensar nos benefícios ao longo da vida que você vai ter. Mito ou verdade relacionado à vitamina D? Se você toma vitamina D e não se expõe ao sol, essa vitamina não vai funcionar no seu organismo. Isso é mito ou é verdade? Não tem uma coisa assim, vai fazer a questão da síntese da vitamina D pela luz solar nunca vai ser excessiva, porque o organismo ele consegue inativar esse excesso. Entendeu? Então, se eu tomar vitamina D e não quiser me expor ao sol, isso não quer dizer que ela não vai trazer benefícios, né? De forma alguma, vai dar tudo certo. Tá certo. Faltou alguma informação para a gente levar para quem está em casa? Eu acho que é a questão da importância mesmo de uma avaliação correta e completa, né? Doutora, eu vou fazer o seguinte, nós vamos, antes de encerrar essa entrevista, ainda quero saber um pouquinho relacionado à mulher que está na menopausa ou a mulher que está passando por problemas, por exemplo, de hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Como é que a vitamina D pode funcionar no organismo dessa mulher?